Olá pessoal, professor Wagner do curso agora vai hashtag vencer sucesso, inscreva-se no nosso canal e vamos continuar aqui a nossa resolução da prova da EEAR segundo semestre. Vamos lá, galera? E a gente tem uma questão que diz o seguinte, ó. Em uma apresentação musical, uma criança viu três instrumentos semelhantes em formato, porém de tamanhos diferentes: o violoncelo, a viola e o violino. Detectou que o violino tinha som mais agudo e que o violoncelo tinha som mais grave. Segundo o texto acima, a qualidade sonora detectada pela criança está relacionada ao quê? Pessoal, a gente tem o seguinte, ó, a gente tem dentro do sistema ondulatório as ondinhas aqui, certo? E nesse sistema ondulatório nós temos o seguinte, nós temos um negócio chamado amplitude da onda. Você deve lembrar disso aqui, amplitude. Essa amplitude está relacionada à quantidade de energia envolvida na onda, a força de impacto dessa onda. E essa energia tem a ver muito com a intensidade sonora, ok? Quando eu falo de intensidade sonora, eu estou falando do seguinte: eu posso falar com você bem baixinho ou eu posso falar com você mais intenso, ok? A intensidade sonora tem a ver com o volume que a gente fala. Eu posso manter então a mesma nota, mas eu vou alterar o volume, ok? A quantidade de energia expressa nesse som. Então isso aqui tem a ver com volume. Uma outra qualidade sonora que está relacionada ao som ser agudo ou grave é diretamente relacionada à frequência dessas ondas. Então, por exemplo, se eu pegar um som agudo, ele vai ter uma frequência maior de ondas. Se eu pegar um som grave, essa frequência de ondas vai ser bem menor. Tranquilo? Então, o que acontece aqui? Acontece que o som grave e o som agudo está relacionado a uma coisa que a gente vai chamar de altura do som. Altura, certo? E essa altura do som dá essa qualidade. Você já viu em corais, por exemplo, que você tem o contralto ou você tem o baixo, né? O que é o baixo? É o som mais grave. Então você tem aqui a relação de altura relacionada a esses elementos, certo? Uma outra característica que a gente poderia verificar aqui estaria relacionado a outros dois sistemas. O volume, mas o volume está diretamente relacionado à intensidade, ok? E outra característica está relacionada a quê? Outra característica está relacionada ao timbre da voz. O timbre da voz é a qualidade ou a característica exclusiva, ok, do instrumento. Então eu posso dar uma mesma nota dó no instrumento que é o violoncelo e dar uma mesma nota dó, por exemplo, no violino. O que vai acontecer? Essa relação vai estar direcionada à característica do instrumento. Esse instrumento vai ter um dó de uma certa forma, esse instrumento vai ter um dó de uma outra forma. Mas como ele disse aqui que os três instrumentos semelhantes em formato, porém de tamanhos diferentes, o violoncelo, a viola e o violino, detectou que o violino tinha som mais agudo. A palavra agudo, que o violoncelo que tinha um som mais grave, a palavra agudo e grave remete a gente entender que ele está falando da altura do som, certo? Mas se ele não falasse agudo e grave aqui, a gente poderia relacionar que isso tem a ver com a característica do instrumento, que aí a gente está falando de timbre. Mas no nosso caso, como ele falou de grave e agudo, a alternativa correta seria a letra B, a altura do som. Beleza, galera? Eu sou o professor Wagner do curso Agora Vai. Se você curtiu essa resolução, dá o seu like aí, galera. Compartilha com seus amigos e vem com a gente vencer sucesso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.